Oi, gente. Tô fazendo esse vídeo hoje aqui na minha casa. Muito porque eu venho pensando demais durante essa quarentena e durante esse momento muito maluco que a gente vem vivendo, né? Sobre de que maneira eu poderia me ajudar e ajudar outras pessoas, né? E como a gente vive hoje nesse mundo muito tecnológico, né, onde a gente tá sempre aqui no celular, eu decidi fazer esse vídeo agora sobre o tema dessa ansiedade, né, na quarentena. A ansiedade que esse momento tá fazendo a gente viver, né? Esse momento que a gente tá passando por um turbilhão de coisas, um turbilhão de sentimentos que a gente às vezes a gente entende, às vezes a gente não entende. E, e é isso. Aí eu decidi vir aqui compartilhar com vocês alguns dos meus pensamentos. Não sei se vou fazer outro, ou se esse vai ser o primeiro e único. Enfim, eu vim só pra falar. Durante essa quarentena, eu tive muitos momentos, assim, tipo, muitos momentos de sentimentos bons e sentimentos bem ruins. Eu acho que o pior deles, pra mim, é a ansiedade. Eu não sei se vocês passaram por isso, e se vocês passaram, podem comentar aqui no meu Instagram ou mandar por inbox, se vocês preferirem. E eu ia ficar muito feliz, porque o intuito desse vídeo é para que a gente possa dividir, né, esses sentimentos, porque eu acredito que quando a gente compartilha, tudo fica mais fácil, né? E então, durante a pandemia, né, durante esses meses todos, teve muitos momentos em que eu me senti assim, no fundo do poço mesmo, literalmente. Eu tive durante um período aí uma crise de ansiedade muito forte. E essa crise de ansiedade me fez perceber que muitas vezes a gente de fato não se observa. E olha que eu sou uma pessoa que me observa demais. Assim, eu gosto de me observar, eu gosto de saber como eu funciono, como o meu sentimento funciona, né? Então nesse momento eu não me reconhecia. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei totalmente sem energia pra nada. Eu não tinha energia, zero energia. Então se eu tivesse que fazer alguma coisa, tinha dias que eu não conseguia. Eu levantava e eu ficava, nossa, sem ânimo pra levantar. Mas eu levantava. Eu buscava forças em mim pra continuar, porque eu sabia que isso era momentâneo, né? Tinha muito a ver e tem muito a ver com esse período que a gente está passando agora. E durante esses períodos eu questionava a minha própria capacidade de me regenerar, porque eu acredito muito que a gente tem essa capacidade de regeneração, a gente tem essa capacidade de acreditar em si mesmo, mesmo quando a gente não acredita, sabe? Parece uma coisa meio maluca, mas não é. Mesmo quando a gente não acredita na gente, eu tenho plena certeza de que no fundo, existe uma força ali dentro, sabe? E foi essa força que me fez começar a procurar maneiras de expressar esses sentimentos que eu tava sentindo durante os meus períodos de tristeza, de angústia, de medo, de, de sufocamento. Porque teve muitos momentos que eu me sentia sufocado mesmo. E tudo isso, todos esses sentimentos têm a ver com essa com essa falta de energia que eu tava sentindo, sabe? Eu tenho plena consciência disso. E aí eu procurei formas, né, de expressar esses sentimentos e de fazer e de colocar pra fora, né, tudo isso que eu tava sentindo. E eu comecei com pequenas coisas.
Eu comecei aí aqui atrás do meu prédio, onde eu moro aqui em Campinas, tem uma praça, que tem um campo super gigante. Então eu comecei aí com a minha vizinha que mora aqui em cima, que é uma pessoa super querida. E a gente começou a ir para tomar sol, que é uma coisa cotidiana, mas a gente parava ali, 5 minutinhos, 10, 15, que seja, e ficava ali, sempre com os pés na grama e deixando a luz do sol tomar conta daquele momento sem pensar em mais nada. E parece muito bobo, mas fez toda a diferença pra mim, toda a diferença. Eu buscava acender velas na minha casa, eu acendia incensos, eu colocava músicas que eu gosto e fazia com que essa expressão das músicas, da arte mesmo, no contexto geral, reverberasse dentro de mim. E eu falo reverberar no sentido literal da palavra. Toda vez que eu fazia isso, eu queria sentir, sabe? Eu queria sentir que aquele momento tinha uma resposta orgânica para aquilo que eu estava fazendo. Só que em alguns momentos isso não acontecia, porque quando a gente quer fazer uma coisa já esperando um resultado, às vezes não funciona. Então eu entendi que tudo seria um passo de cada vez, né? Então, eram minhas idas até a praça, tomar sol, são as músicas que eu colocava, os meus momentos de autocuidado, né? Que eu tenho achado e tenho plena certeza de que são muito importantes. E fica aí uma pergunta, se vocês têm esse autocuidado, né? Esse momento, porque a gente vive numa correria muito gigante e a gente, principalmente agora na pandemia, onde a gente tem, as pessoas têm muito uma mania de querer se achar produtiva e se sentir produtiva demais quando tá tudo bem se de repente a gente não é 100% produtivo, como a gente teoricamente seria sem estar na pandemia, né? E dentre essas coisas também, eu me peguei me questionando de que forma, né, eu faria para controlar essa ansiedade, essa angústia. E isso foi um combo de situações, né? Tipo assim, ir lá na praça, ouvir música, fazer os meus rituaizinhos pequenos de expressão de arte que eu gosto, conversar com os meus amigos, muito, sabe? Então, eu agradeço muito meus amigos, a minha mãe, aos meus irmãos, às minhas cunhadas, ao meu pai, todo mundo que olhou pra mim, mas sem aquele sentimento de piedade, sabe? Sem o sentimento de olhar e falar, ai, coitadinho, não. Todas as pessoas que estão ao meu redor e que me viram, né, nesse momento de ansiedade, sabiam que isso era um período que eu estava enfrentando naquele momento. E eu resolvi compartilhar isso aqui e me expor dessa maneira, né? Porque eu tenho certeza absoluta que tem outras pessoas aqui no meu Instagram e na minha vida mesmo, sem ser aqui, né? Mas que estão passando ou que já passaram e que de repente possam vir a passar por isso. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque a gente precisa ter essa rede de apoio, né? Então, quem é a sua rede de apoio? Quem são as pessoas que você pode contar, né? Quem são as pessoas que você vai segurar a mão ou que vão segurar a sua mão, sabe? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que falava assim: eu nunca vou andar na sua frente pra te puxar e nunca vou andar atrás pra te empurrar. Mas quando você olhar pro lado, você vai me ver lado a lado com você. E eu acho isso tão bonito porque as pessoas que estão ao meu lado são essas pessoas. Então, essa é a minha rede de apoio e são essas pessoas que fazem com que esses momentos, né, que eu tive e que pode só vir a ter também de novo, né, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, ainda mais nessa inconstância que a gente vive, sabe? E
eu quero que vocês que vão assistir esse vídeo e que de repente possam se identificar, saibam que de alguma maneira vocês podem contar comigo também para ser uma rede de apoio. E eu acho que eu vou abrir esse espaço onde eu posto só foto minha, enfim, para que de repente possa virar um canal de comunicação e que a gente possa trocar ideias e debater sobre questões que a gente tem vontade de falar e às vezes não fala por vergonha, por medo, por receio, por medo de, o que será que vão pensar? O que vão pensar, eu não sei. Você pode pensar o que você quiser desse vídeo, e tá tudo bem. Outra coisa também que eu fiquei pensando antes de fazer esse vídeo e que eu queria falar é sobre o medo, né? O medo que surgiu quando eu tava também nas minhas crises de ansiedade, né? O medo de tudo, o medo de morrer, o medo da minha família morrer, o medo dos meus amigos morrerem, o medo do que iria acontecer depois de tudo, né? Então, lidar com esse medo, né? Porque uma das características da ansiedade é a gente ficar meio que já pronto para alguma coisa que vai acontecer de ruim e a gente nem sabe, né? E esse sentimento de medo é horrível, é muito ruim. A gente às vezes sente como se a gente estivesse de mãos atadas. Mas esse medo, ele pode ser visto de dois ângulos. A gente pode ter o medo que paralisa, que é esse daqui que eu falei agora, né? Que dá essa coisa muito ruim, que a gente não sai do lugar, a gente tá ali sempre preso, né? Preso. E tem um outro medo que, querendo ou não, ele ajuda a gente a ponderar coisas, ele ajuda a gente a tomar consciência de não fazer coisas efusivamente e sem pensar e sem elaborar, né? Então, qual é esse medo, né, que você de repente está sentindo agora ou que você já sentiu? E é normal sentir medo também. E não tem vergonha a gente se dizer e se mostrar vulnerável, né? Porque a gente vive numa era onde as pessoas não se olham mais, as pessoas não ouvem o outro mais. Então, eu achei muito interessante abrir agora e fazer esse vídeo aqui para que vocês me ouçam, quem quiser, claro, e também para ouvir vocês, sabe? Para que vocês também possam falar o que quiserem. E é isso, eu acho. Outro dia, aqui em casa, eu tava assistindo um vídeo de uma moça que fez um curso de clown, né? Um curso de palhaço. E ela fez um exercício que eu achei muito forte e achei muito interessante também, porque eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, né? Eu gosto de conversar com as pessoas. E nesse exercício que ela fez, ela falava assim, ela colocou duas pessoas uma em frente da outra e o exercício era para que as pessoas se olhassem no fundo dos olhos, sem se abraçar. Porque quando a gente se abraça, os olhares se desviam. E eu nunca tinha me atentado a isso. Nunca tinha. Então, um dos exercícios que eu tenho feito e que eu quero continuar a fazer na minha vida, e que eu sempre busquei, na verdade, mas que às vezes a gente acaba não fazendo, né? É olhar no fundo dos olhos. Seja no meu próprio, porque eu acho isso muito importante, me olhar no espelho e me reconhecer. Olhar nos olhos dos meus amigos, da minha família e me reconhecer. E quem sabe vocês aí fazendo esse exercício também se reconheçam as suas próprias potências, as suas próprias forças internas e que de repente se perderam nesse período. E